Boa tarde a todos, obrigado aí pela presença. Então, eu trabalho com elevadores um pouquinho mais de 40 anos, consultoria 37, 38 anos, já fiz mais de 20.000 vistorias, né? E quando eu fui convidado, eu agradeço aí ao Gilberto, a equipe da Elevador Brasil, o convite inicial foi para apresentar, falar sobre modernidade de elevadores, inteligência de elevadores, que eu convivo diariamente fazendo modernizações em prédios comerciais de porte, instalação de novos elevadores, mas eu preferi tocar sobre um item, vida útil de elevadores, um conceito que a gente não tem aqui no Brasil e é que a gente precisa urgentemente pensar em vida útil também para elevadores. Todos os equipamentos que a gente convive têm vida útil. Por que elevadores vão ter que ter manutenção 20, 30, 40, 50 anos? Eu gostaria de conhecer alguns dos senhores aí, né, que ainda pensa que um elevador, né, pode ter uma vida útil de 50, 30 anos ou mais, bem mantido, com execução de testes de segurança. Se tiver alguém, por favor, levanta o dedo, e eu prometo não falar nada para o STF. Ninguém? Quem acha que elevadores possa funcionar aí durante 30, 50 anos sem nenhum problema? Então, é por experiência própria. O ano passado eu estava fazendo algumas perícias como assistente de alguns acidentes. E uma coisa que me tocou muito num acidente fatal que teve aqui em São Paulo foi um item que a gente não tem controle. A gente pode pensar, não, a manutenção está em dia, estou fazendo os testes de segurança, mas tem um item que a gente não tem controle. E esse item eu vou apresentar para os senhores. Então, eu vou falar, sempre que a gente vai falar com o cliente, né, sobre uma necessidade de modernização, mas por que eu tenho que modernizar? Eu vou apresentar aqui um gráfico de que eu fiz, gastei uns meses para fazer esse gráfico, uma sintetização das nossas normas durante 50 anos. Que aí nós temos imposição de normas para situar o cliente. O teu elevador tem 20 anos, tem 30 anos, tem 40 anos, vai situar nessa situação. Esses itens aqui em vermelho são itens de segurança que podem provocar algum tipo de acidente. Então, por um lado, nós temos uma norma da ABNT, e por outro, eu fiz um outro gráfico para mostrar a tecnologia desde 1900 para cá, para a gente usar também onde? Para mostrar ao cliente o tipo de tecnologia que ele tem. Meu amigo, você está usando uma tecnologia de 50 anos, 60 anos, ultrapassada, que a gente precisa modernizar. Todos esses veículos utilitários que a gente utiliza aqui têm vida útil, né? Ônibus, 15 anos, automóvel, né? 5 anos ou 150 mil quilômetros. Eletrodomésticos, tem alguém que tem algum eletrodoméstico que consiga que ele dure 10 anos, 12 anos? Me dê a marca que eu também quero comprar. Aviões, 20 anos, 30 anos, está num deserto. Por que está no deserto? Vou fazer uma reforma, vou comprar uma nova turbina e colocar. Eu tenho um risco estrutural no avião de acontecer um acidente. Vagão, trem, metrô, tudo. Em 2023, eu participei de um simpósio da International Elevator Escalator Simpósio na Escócia. Tive a oportunidade de apresentar e ser publicado um trabalho sobre zoneamento de elevadores, zona flexível. Fiz um primeiro prédio aqui em São Paulo, realmente foi muito interessante o projeto. E nesse simpósio tive por oportunidade de conversar com profissionais do mundo inteiro. Só não tinha chinês, tinha muito Europa, Ásia, Oriente Médio, um monte de gente. Aí fui perguntando, nos seus países, qual a vida útil de elevador? Você é obrigado a modernizar? Em média, 20 anos, há uma necessidade de modernização. Um sujeito da Arábia Saudita, não, 15 anos a gente moderniza, troca tudo. Europa, 20 anos. Né? E a gente tem alguma coisa em termos de norma aqui no Brasil para isso? Já temos uma norma, sim, senhor. Temos uma norma da ABNT para prédios, que ele lança o conceito
chamado VUP, vida útil programada. Eu vou projetar um prédio. Ele vai durar quanto tempo? 50 anos, 60, 70? Então, o projeto do prédio, projeto da esquadria, projeto pilar, laje, tudo. E lá tem a ABNT, vida útil de elevadores. Varia de 13, 15, 20 anos. Nós temos, então, um padrão já de uma norma brasileira que a gente pode utilizar. Esse International Elevator Escalator Symposium, a Leia, ó, a Leia que está ali acenando para mim, e eu estou acenando para ela vai ser responsável por esse simpósio na Argentina, em Buenos Aires. Então, quem puder participar vai ser muito interessante. Buenos Aires, em dezembro. Né? Convido a todos aí que puderem participar, que vai ser muito interessante sobre vários aspectos de elevadores. Então, aqui um resumão da vida útil de elevadores em alguns países. Europa, 15 anos. Eu botei aqui Estados Unidos, 15 anos, mas em média é 20 anos. 15 anos, grandes corporações já pensam em modernizar para não ter um equipamento obsoleto e ficar, digamos, não só fora de norma, para perder vida útil e concorrência. Porque a gente pensar o seguinte, olha, performance de elevador comercial é importantíssima. Se eu perder um segundo numa viagem, isso representa muito durante um dia. Um elevador comercial, durante o dia, ele vai dar 1.200, 1.500 partidas. Se eu perder um segundo, é só multiplicar isso aí, dividir por 600, você vai ver quantos minutos que ele vai ficar fora de uso. 25 anos, ó, eu estive agora em abril em Nova York, visitando um grande prédio comercial lá, e perguntei muito sobre modernização de elevadores. 25 anos você tem que modernizar. Tem um plano na cidade de Nova York que até 2027 trocar a máquina por causa do freio duplo ou fazer a duplicidade de máquina. O que o nosso Segur São Paulo, GEM, no Rio, nós estamos pensando nisso? Nada. Nós temos que realmente ter um limite de vida útil de elevadores e obrigar realmente uma modernização. Então, essa aqui é a norma brasileira que eu estava falando, da BNT, a 15.575, que fala do conceito, o desempenho da área predial. Então, para elevador, ele tem a vida útil de todos os equipamentos prediais. De elevador, especificamente, ele começa desde 13 a 20 anos. Então, a vida útil é 20 anos. E eu diria para vocês o seguinte, o seu elevador tem 25 anos? Então, você tem que modernizar. E por que eu falo isso com tanta firmeza? Vou mostrar para vocês um quadro que eu tenho aqui. Tá? Então, nós já temos uma nota da ABNT sobre isso. Isso aqui é uma máquina mais de 50 anos de idade. Então, esses mecanismos de freio, né, sapata, nós não temos controle dessa vida útil. Né? Então, eu posso muito bem ter submetido essa máquina a todos os testes de segurança e um mecanismo desse de freio falhar. O que vai acontecer? Ou as duas sapatas não funcionam, o elevador vai cair em queda livre, pode até arrebentar o cabo do limitador de velocidade. O que ele vai fazer? Vai bater no para-choque. Um prédio de 20, 30 anos, todo mundo conhece. Quantas infiltrações de poço que eu já tive, que oxidou, molas, o componente de segurança, vários. Né? E dois aspectos importantes de uma modernização. Eu não posso pensar em modernizar somente a casa de máquina. Quadro de comando e máquina é um casamento indissolúvel. Eu não posso separar os dois. Se eu trocar o quadro de comando, eu também tenho que trocar a máquina. A máquina, normalmente, tem uma tecnologia antiga, não tem freio duplo, tem uma tecnologia antiga, é um freio, não é só o conjunto do freio, mas também do motor de indução. Isso é uma tecnologia ultrapassada. Então, esse aqui era o resumo que eu estava falando de norma. Ó, eu estava falando que há um elevador com mais de 25 anos, meu amigo, é antes de 1900. Ele está exatamente aqui, ó, 1999, 2000. Então, todos esses itens de vermelho, o elevador não vai ter. São itens de segurança que eu posso usar muito bem com o cliente para situar ele. Então, o elevador tem quantos anos? Tem 20 anos? Então já pega, talvez, a 207, que eu
não vou ter nenhum item vermelho. Eu só coloquei ali a saída de emergência, que eu acho que todo elevador tem que ter saída de emergência. Ah, tem 30 anos, é de quando? 90, 95? Eu vou ter todos esses itens aqui, cada um deles são itens de segurança, que o elevador não tem. A máquina não tem freio duplo, a cabine ainda é de madeira ou portas de madeira, madeira, material combustível, é proibido por normas há 47 anos, 50 anos. Se eu fizer uma modernização de um quadro de comando, botoeiro, um bocado de coisa, eu não posso deixar uma cabine de madeira, portas de madeira, na modernização está proibida há 50 anos, está ultrapassadíssimo. Né? Porta, eixo vertical, também ultrapassado. Uma coisa que eu vejo, se eu mostrar minha mala de ferramentas, eu tenho talvez meio quilo de chave de emergência para conseguir abrir porta. Alguém já pensou no bombeiro? A gente que é do ramo de elevadores, olha para uma porta, essa é uma porta fabricante X, eu vou meter a varinha aqui, vou jogar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para abrir. E o bombeiro? Como é que ele vai conseguir abrir? Gente, eu tenho que botar uma chave triangular, que é obrigatória desde 1999. Virei para um lado ou virei para o outro, eu vou abrir a porta. A modernização não pode incluir somente botoeiras, quadro de comando. Como eu falei, a máquina tem que ir junto para ter sistema de freios duplos. E eu fiz um outro também agora para mostrar a tecnologia. Esse da tecnologia, de 1900 para cá, tem muita coisa. Eu tive que fazer um resumo muito grande, porque a tecnologia mudou muito durante esses 100 anos. Então, fiz um resumo bem compacto. Então, no final de 1800, nós temos a invenção do motor elétrico. Então, começa a ter um circuito chamado ar de Leonardo para alimentação de máquinas. As máquinas dos elevadores, 1 ou 2 velocidades, né? Máquina com engrenagem. Então, os primeiros prédios, máquina com engrenagem, velocidade baixa. Assim que os prédios começaram a subir, ter mais andares, as máquinas de 1 a 2 velocidades, os motores começaram a esquentar muito, apresentar muito problema. Então, lá para 1915, 1920, começaram a surgir umas máquinas gearless, corrente contínua, que não tem limite de partidas. Né? E começamos aí o desenvolvimento aí. Bom, até nessa data, os elevadores eram todos manuais, eu não tinha comando de porta, operador de porta, a porta era sanfonada, para conseguir fazer a parada, eu precisava do cabineiro, que foi até 1947, 48, quando tivemos um automatismo já em elevadores. Essa história é importante por causa de quê? Em 2000, eu conheci uma empresa aqui, fabricante, começou a fabricar máquinas de elevadores de 2, 2,5, 3, 3,5. Falei, nossa senhora, mas é uma máquina com engrenagem, isso não vai dar certo. Hoje a tecnologia em elevadores é máquinas sem engrenagem, motor síncrono, magneto permanente, como nós vamos ver um pouquinho aqui mais para frente. Então, nós tivemos esse desenvolvimento. Então, o ar de Leonardo foi até 1970, por aí. E com a problemática de gerador, né, a manutenção do gerador é um negócio muito complicado, começamos a ter uns drives com uso já de tiristos, né, para a alimentação da máquina ainda em corrente contínua. Tiristo ainda começou em 80, até 80. Aí começaram a aparecer os motores de corrente alternada, né, com variação de frequência, mas ainda baixas velocidades, para a gente conseguir aplicar em máquinas sem engrenagem. Tivemos vários tipos de tecnologia de 80 até final de até 90, que a gente então começou com máquinas sem engrenagem, imã permanente, variação de voltagem de frequência, né? Motor síncrono. Motor síncrono por causa de quê? Para a gente fazer um sistema de regeneração de energia elétrica, muito importante. Nesse simpósio que eu participei lá em 2023, Europa, 40% do consumo da energia elétrica na Europa são os prédios que consomem esses 40%. Então, existe uma preocupação muito grande com o consumo da energia elétrica, né? A sustentabilidade, aí tem que ver o quê? Máquina não mais com engrenagem, mas sem engrenagem,
cabine contrapeso com roller guide para não ter óleo no poço, né? E nem na máquina. Então, a tecnologia a partir de 2000 é essa aqui. São máquinas imã permanentes, sem engrenagem, motor síncrono, freios duplos e os elevadores com corrediças tipo roller guide, 2000 para cá. Aí você vai me perguntar, mas você está condenando a máquina com engrenagem? Não. A máquina com engrenagem você pode ainda continuar usando para baixas velocidades, elevadores residenciais, etc. Agora, se você tem um cliente que quer um pouco mais de tecnologia, você pensa, então, uma máquina sem engrenagem, para ser imã permanente, né? E você conseguir fazer a regeneração de energia. Então, são máquinas antigas, né? Isso aqui é uma máquina ainda Westinghouse, isso aqui é o tamanho da parte do motor elétrico, em comparação com uma máquina sem engrenagem que vocês terem, imã permanente, vocês devem ter visto aqui algumas na feira, que realmente é a parte elétrica é um negócio muito pequeno. Aí são outras máquinas, desculpa, mas todas elas estão condenadas. Motor de indução e freio sem duplicidade. Aí as portas, eixo vertical de madeira, ou de aço, eu tenho que trocar isso para porta automática, abertura lateral ou central. Essa aqui da esquerda, abertura central, e a outra, abertura lateral. Então, 2 tipos de máquinas, uma que usa ainda suspensão por fita, outra por cabo, mas são todas elas imã permanente. Então, é uma máquina antiga, né? Aí fica aquela pergunta, o que eu não tenho controle, meu amigo, da vida útil desses componentes de segurança? Um elevador residencial, vou apresentar aqui para vocês, eu consegui, na norma ISO 4190, um elevador residencial dá, em média, 120, 150 partidas ao dia. Isso aqui, em 20 anos, ele vai chegar a 600.000, 900 ou talvez até 1 milhão de partidas. Um comercial pode variar a partir de 1.000, 1.200 a 1.500. Quando eu vi essa tabela da 4190 ISO, eu peguei vários prédios que eu tenho, que tem monitoramento, fui lá no número de partidas e bateu 1.200, 1.500. Então, esse comercial com 1.200, 1.500 partidas, ele vai dar, em 20 anos, mais de 6 milhões de partidas. Aí eu não tenho controle em quê? A vida útil desses componentes. Eu tenho alguma empresa que faça manutenção para trocar mecanismos de freio, sapatas, mecanismos da suspensão preventivamente? Eu não conheço. Isso aqui a vida útil já extrapolou. Isso aqui eu não tenho controle. Como eu falei, a gente pode estar com uma boa manutenção, fazer os testes de segurança, que eu vou focar um pouquinho mais aqui, né? Acabei de fazer os testes de segurança, fiz os testes de 5 anos e aconteceu um acidente no elevador. Por causa de quê? Uma fratura de um componente desse eu não tenho controle. E para analisar, é um negócio muito complicado. Eu tenho que desmontar isso, mandar para um laboratório. Tem trinca, não tem ensaio metalográfico. Eu não tenho esse controle. Aqui já é uma máquina imã permanente, né, com um quadro de comando. Da esquerda ali é o quadro de comando e o outro é o quadro variador de frequência. Freios duplos ou triplos, né, em que uma bobina eu tenho condições de manter a cabine com a carga nominal. Então, isso aqui é ISO, ó, ISO 4190, vocês vão conseguir isso. Baixo número de partidas do elevador residencial, 125, 150 partidas. 20 anos vou ter 600.000, 700.000 partidas. Um comercial, né? Eu posso ter 1.200 partidas em média ao dia, né? Em um ano vou ter mais de 300.000 partidas. 20 anos, mais de 6 milhões de partidas. Então, eu não tenho controle dessa vida útil desse elevador. Por isso, chegou aos 25 anos, eu tenho realmente pensar em fazer uma modernização, uma troca. Tem algum amparo de norma para isso? Tenho. A 16858, parte 7, que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, uma máquina antiga ainda Westinghouse e uma máquina com freio, com bobinas aí triplas, né? Então, a parte 7. Isso é um item muito importante, que os proprietários devem reconhecer a sua responsabilidade de acordo com os regulamentos e normas existentes.
As empresas de manutenção e os órgãos de inspeção informam aos proprietários o nível de segurança. Então, o que ela fala? A empresa mantenedora deve fazer um relatório de avaliação técnica com os riscos para cada proprietário ter conhecimento de quais são os riscos. E esses riscos? Eu tenho 10 riscos. Ok. Faço no primeiro momento uma modernização parcial, tirar 3 ou 4, e depois eu faço uma outra modernização um pouquinho mais à frente para tirar os outros itens. Mas todos esses itens eu tenho que informar o cliente, ele tem que ter ciência. Por exemplo, quantos senhores aí, talvez, de empresas, mandaram um técnico fazer teste de segurança, aí o porteiro lá proibiu de fazer esse teste. Não vou poder fazer esse teste, meu amigo? Então tem um documento aqui, estava programado, você recebeu com e-mail, vou colocar o seu nome, seu RG, e a partir desse momento, a responsabilidade de qualquer acidente é do condomínio, não é da sua empresa. Isso aqui eu não vou precisar de uma norma, alguma coisa especial da prefeitura, eu posso usar já a parte 7 da 16858, que é para elevadores existentes, e para ele saber da responsabilidade. Mas peraí, aí o zelador, mas eu tenho que assinar? Tem. Aí está passando lá o seu Fernando. Ô, seu Fernando, já assina aqui como testemunho, já foi? Síndico. Mas peraí, quer dizer que a dona fulana tal não está querendo que eu faça o teste de segurança, que eu posso parar o elevador? É teste de segurança? Não, o senhor vai fazer. Se o elevador ficar parado, é outro caso, mas que vai fazer, vai. Eu não posso alterar esse teste de segurança. E teste de segurança, como eu estava falando, não é só o teste do limitador de velocidade. Eu tenho que fazer teste também no freio da máquina. Com cabine vazia, carga de 100% e depois de 125%. Isso aqui são os itens aí da norma, que ela faz uma criticidade e uma severidade, alta, média, baixa, etc. Então, não são só itens de segurança para passageiro, mas também para o técnico que faz a manutenção. Eu tenho que ter iluminação na caixa, tem que ter iluminação no poço, tem que ter escada de acesso no poço, né? E ele tem que receber isso. Aí pergunta, o RIA informa isso? Não. O RIA é suficiente para a gente garantir um bom funcionamento do elevador? Eu diria que não. Por causa de quê? Cadê os testes de segurança? Qual foi o deslize do elevador na segurança? Se é informado no RIA? Trocou de empresa, tem que fazer outro RIA aí? Testes de segurança. Encunhamento do elevador e teste na máquina, no freio da máquina, que a gente está esquecendo desse teste importantíssimo. Então, aqui o RIA que eu estava falando. A cada 5 anos, teste de encunhamento com a carga total. Teste do freio da máquina com 100% de carga, 125% de carga. Teste de impacto em para-choque. O ano passado fui receber um elevador em São Luís. Elevador novo. Quando eu vi o para-choque apoiado, completamente descentrado no pilar, eu dei um chute naquele negócio e caiu. Eu não tenho um chute do Roberto Carlos, violentíssimo. Meu amigo, teste de segurança em um elevador novo não foi executado. Meu Deus do céu. Vamos avançar mais um pouquinho. Então, o teste do freio da máquina, que é tão importante como o teste de segurança. Primeiro, cabine vazia. Partiu para o térreo, chamado no último pavimento. Não conheço o elevador. Então, quando chegar no meio da corrida, eu desligo a chave geral. Ele vai deslizar? Eu vou ter que ajustar o freio. Não deslizou? 1/3 acima, quando ele estivesse chegando partiu de novo no térreo, chegou a 1/3 final, desligo. Parou? Ok. Então, agora com a cabine cheia. 100% de carga. Coloquei o elevador na última parada. Fiz uma chamada no térreo. Por segurança também. Meio da corrida, desliguei a chave geral. Está deslizando? Tem alguma coisa errada. Volto lá, cabine na última parada. Fiz a chamada. Ele tem que parar lá no 1/3 abaixo, ele tem que parar lá no piso principal nivelado. Passou? Aí eu pergunto, esse teste aqui, será que aquele elevador de Santos passaria? Será que aquele elevador que caiu lá em Copacabana passaria num teste desse?
é teste de freio. E a gente está concentrando em teste de limitador de velocidade. O teste no freio é tão ou mais importante quanto a atuação da segurança. Isso aqui é teste de 5 anos. Está na nossa norma, está na boa técnica, que a gente tem que fazer. Então, a proposição, a gente limitar a nossa vida útil de elevadores em 25 anos. Hoje eu vi que é um problema não só nosso, mas como nosso companheiro da Argentina. A Leia ainda está aí? Não. A Leia. Então, temos que fazer uma limitação de vida útil. Vamos começar agora com 50 anos depois de baixar? Eu acho que não. 25 anos é o limite máximo. Primeiro, nós temos uma argumentação legal da BNT que informa que a vida útil máxima pode ser 20 anos. 25 anos, é como eu falei, eu já não tenho freio duplo, né? Porta tipo eixo vertical, um circuito importantíssimo, que é o elevador tem um sistema de travamento interno, ou seja, para o passageiro não tentar sair, abrir a porta para tentar sair. Isso aqui, esse travamento mecânico está desde a 207 de 99. Eu tenho que ter esse sistema também de segurança no elevador. E como eu falei, a cidade de Nova York fez um planejamento que está obrigando até 2027 todas as máquinas possuírem freio duplo. Eu estimo aí, com uns 80% de acidentes que nós temos, é falta de teste de segurança, obsoletismo de elevadores. Então, não podemos mais manter esses elevadores com 30, 40, 50 anos numa manutenção. Tem que fazer o quê? Só recapitulando rapidamente aqui. Aquela avaliação de riscos, fornecer ao condomínio quais são os riscos que ele tem. Isso aí também, na minha opinião, tem que ser pregado no quadro de avisos, como está no RIA, para todo morador lá saber, olha os riscos de elevadores que nós temos. Vamos fazer a fachada, vamos pintar isso. Meu amigo, elevador você tem item de segurança. Você tem item de segurança que é um equipamento coletivo. Todo mundo está usando esse tipo de elevador. Então, eu tenho que saber realmente quais são os riscos para dar prioridade para o condomínio. O condomínio tem dinheiro, meu amigo? Faça um plano de investimento. O senhor tem dinheiro para trocar o quadro. Então, aguenta um pouquinho. Arranja você ter um capital suficiente para trocar pelo menos quadro e máquina, que já vai te gerar uma economia de energia, uma série de vantagens. Depois você vê cabine, portas e outros equipamentos. Então, alguns itens, o freio duplo, a troca da porta manual, troca da cabine de porta de madeira por aço, instalação da porta da cabine, sistema de travamento mecânico. E outros itens aí, iluminação em toda a caixa, troca de para-choque de molas por para-choque hidráulico. Senhores, muito obrigado pela presença.